Olá, bem-vindo, bem-vindo. Estamos aqui nessa jornada de leitura da Bíblia. Chegou a hora de lermos Romanos, o livro que mais impactou a história da humanidade. Temos a história de várias pessoas que foram transformadas com a leitura desse livro, Lutero, o maior deles, Karl Barth também e tantos outros. Este livro não é um livro difícil. É chamado de o Quinto Evangelho pelas formulações doutrinárias que tem, mas eu penso que nisso não está a dificuldade. Penso que a nossa grande dificuldade em ler a carta de Paulo aos Romanos é o estilo do autor. Uma das coisas que ele faz é a diatribe. A diatribe é uma espécie de diálogo imaginário do autor com alguém. Então ele fala eu, ele fala você, ele imagina uma outra pessoa, às vezes é ele mesmo, às vezes é uma outra pessoa real, às vezes não é. Isso então às vezes nos causa dificuldade. A outra é o vocabulário. É muito próprio, muito específico. Por exemplo, justiça. Não tem nada a ver com aquilo que nós imaginamos com a palavra. Não é retidão aqui, embora possa estar incluída essa ideia moral, mas justiça é a forma pela qual Deus nos justifica, nos torna justos, nos perdoa, e é pela cruz. Então, depois da saudação, ele fala da condição do ser humano, mostrando que todos são realmente pecadores, e menciona o contexto judaico, há várias menções a este aspecto, mostrando que a lei foi insuficiente para justificar, mas que Jesus é este que plenamente nos justifica. Embora sejamos todos pecadores, ele faz isso citando o Antigo Testamento, há muitas citações do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós somos tornados justos pela fé, não por nenhum esforço nosso. Por isso essa carta sempre temos que ler, porque no fundo, nós sempre acreditamos que o nosso esforço vale a pena. A partir daí, então, ele começa no capítulo 8, que é a segunda parte do livro, no sentido da grande seção aqui que nós temos, sobre o que é ser cristão ou a vida no Espírito. E aqui nós encontramos não só muita consolação pessoal, mas também encontramos um tema que tem causado divisão. O tema da predestinação dupla, segundo os calvinistas, por exemplo, Deus previamente determina algumas pessoas para a salvação e outros para a perdição. Eu escrevi um livro sobre isto, O Plano e o Caminho, quando a predestinação e o livre-arbítrio se encontram, onde eu penso que eu harmonizo essas questões. Também no meu comentário bíblico da nossa Bíblia de Estudo e Prazer da Palavra, no fascículo sobre Romanos, eu também trato desse assunto, igualmente trato no meu livro Paulo Pastoreia os Romanos. Materiais que você pode, então, utilizar. Eu especificamente vou dizer o seguinte: tanto a ideia da predestinação, baseada na soberania de Deus, quanto a ideia do livre-arbítrio, na liberdade humana por Deus concedida, estão na Bíblia. Nós temos que conciliar. Por isso eu escrevi e penso que o plano de Deus é a salvação de todos os homens. Ele oferece o plano, agora nós fazemos o caminho. Podemos aceitar ou podemos recusar. E baseados então na presciência de Deus, nós podemos confiar que nós somos salvos pela resposta que nós damos, e previamente Deus já sabia da resposta que nós daríamos e nos destinou para a salvação, como está aqui no capítulo 8 de Romanos. Depois disso, nós vamos ter os 3 capítulos mais difíceis na conclusão, que são os capítulos 9, 10 e 11, sobre o lugar de Israel. Paulo vai argumentando, mostrando que Israel desobedeceu, embora ainda amado por Deus, esse privilégio de ser o povo de Deus passou para a igreja. Mas no finalzinho, num só versículo, na verdade, num pedacinho de um versículo, ele diz que no final todos os judeus, esta é a palavra, serão salvos. Ele diz, olha, não adianta você entender isso, porque isto é um mistério. Verso
26. E assim todo Israel será salvo. E aí há uma discussão muito grande a esse respeito, se esse todo é todo Israel. Deve ficar muito claro que não há salvação fora de Jesus. Se todo Israel será salvo, é porque todo Israel se converterá a Jesus. E Paulo tem essa esperança. Pergunta se é uma profecia ou se é um desejo do coração do apóstolo Paulo. A discussão aqui é muito longa e eu apenas resumo a minha posição, que é um mistério, mas a promessa é esta, ou a profecia é esta, que no final os judeus, não todos, mas todos os que creram, não a nação de Israel, o Estado de Israel, mas o povo de Israel, ao final vai compreender que Jesus Cristo é o Messias. Quando isso vai acontecer, não temos a menor ideia na palavra de Deus. Outro destaque que eu quero trazer é o maravilhoso capítulo final. Você vai dizer, como assim maravilhoso? Paulo cita, depois de tanta seriedade, tanta conspicuidade, ele cita 37 pessoas. Ele agradece a 37 pessoas de Roma que o têm ajudado no seu ministério. Então essa carta é uma carta teológica, é uma carta pastoral, é uma carta devocional. A sua teologia é o poder do pecado, que é sobrepujado pelo poder da graça. Essa é uma dimensão teológica muito sólida. E no plano existencial, a grande palavra desta carta está quando ele diz, no capítulo 8, esse maravilhoso capítulo, todos os capítulos são maravilhosos, que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E aí, nós temos que nos perguntar se também isto é uma promessa, uma profecia ou um desejo, ou se é também uma advertência, isto é, nós temos que viver como homens e mulheres guiados por Deus. Eu acho que as duas coisas estão ali presentes. Paulo, então, coloca com muita propriedade os elementos da vida nova no capítulo 12, nos fala da chamada autoridade, na submissão à autoridade, e no meu comentário digo claramente o seguinte, vou terminar por aqui, que de fato a autoridade, não aquele ocupante da autoridade, foi determinada por Deus para que vivamos em paz, sem anarquia. Devemos orar pelas autoridades, Paulo não diz isso, fala só em submeter-se, fala em orar em outro lugar. Mas no conjunto da Bíblia podemos ter essa convicção, olhando os profetas, olhando o Apocalipse, que quando um governante em qualquer nível, ele extrapola do seu poder, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa submissão, portanto, não é uma submissão cega, porque a nossa primeira e única submissão verdadeira é ao nosso Deus eterno. E qualquer submissão aqui é temporária para um fim também temporário. Eu espero que você leia essa carta, Paulo aos Romanos, aprecie, estude. Eu estou aqui para ajudar você. Até o nosso próximo encontro, então, na jornada de leitura da Bíblia. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Até lá, então, se Deus quiser.